Um absurdo. Número de boletins de ocorrência de violência contra a mulher de janeiro a abril deste ano já é quase igual ao número registrado em todo o ano de 2014. Para a CPI da Assembleia, decisão da Justiça que condenou coronéis da PM pela máfia dos guinchos fortalece a comissão. A CPI agora quer a devolução de dinheiro de quem teve carro guinchado a partir de fevereiro. Cabine de caminhão se desprende no trânsito e motorista fica gravemente ferido. O Espírito Santo é o terceiro estado do país que mais vende anabolizantes. Essa professora já fez uso e hoje sofre as consequências. Muitos tomam um medicamento comprado pela internet. O risco é de morte. Está na cadeia o adolescente suspeito de matar 6 pessoas. O garoto que gosta de matar tem medo de morrer. Carrega até um amuleto para afastar o perigo. Menores são presos depois de perseguição policial em ruas de Cariacica. Eles teriam cometido um assalto e foram flagrados por um policial militar. E que tal um trailer no seu casamento? São os food trucks, novidade apresentada numa feira do setor que também traz tecnologia e produtos com a marca da sustentabilidade. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. O número de registros de violência doméstica na Grande Vitória, só nos 4 primeiros meses deste ano, já é quase igual ao de todo registrado no ano passado. Quase 2.000 boletins relacionados à violência doméstica já foram registrados na Grande Vitória só nos 4 primeiros meses de 2015. O número, por pouco, não alcança a mesma quantidade registrada em todo o ano de 2014. São histórias como a dessa mulher, agredida pelo ex-marido. O homem, que havia sido denunciado 12 vezes e tinha medidas protetivas que deveriam impedir que ele se aproximasse da ex-mulher, usou esta pedra para machucar a jovem de 25 anos. Ele me abordou, depois tentou querer ter relações comigo na porta da minha casa embaixo, perto de 3 crianças. Como eu não quis, ele veio para cima de mim. A jovem foi agredida na frente dos 3 filhos do casal. Bastante revoltado, o irmão dela resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Ele e o ex-cunhado foram parar na delegacia. O ex-marido da vítima ficou preso porque contra ele havia um mandado de prisão em aberto. A delegada, que conhece o caso, explica por que o agressor não foi preso antes, o que teria evitado mais essa violência. Apesar dele ter um mandado de prisão em seu desfavor, a polícia teve diligências para encontrá-lo, inclusive a própria oficial de justiça também teve diligência para encontrá-lo, para intimar ele, e ele não foi encontrado na residência, então o paradeiro dele estava incerto. Por isso que não havia sido ainda cumprido esse mandado de prisão. Nesse caso específico, apesar dela alegar que ele estava se incomodando ela, né, houve outros fatos, ela não compareceu à delegacia aqui na DEAN de Cariacica para poder informar. Para tentar diminuir o número de registros relacionados à violência doméstica, não basta somente a polícia cumprir o seu papel. A mulher precisa ter coragem e força de vontade de seguir em frente ao denunciar o companheiro. Infelizmente, de 50 casos relacionados à ameaça, por exemplo, metade das queixas são retiradas pelas vítimas. É preciso ter consciência de que sempre depois da ameaça vem a agressão física. Mulheres vítimas da violência doméstica contam com serviços como a Casa Abrigo. O local, que não tem endereço revelado, acolhe essas mulheres e os filhos delas, menores de 12 anos. Para a delegada, é a chance da vítima aproveitar o tempo para refletir e cuidar de si mesma. É importante que a mulher ela tome uma consciência que quando ela já sofreu uma agressão e se ela não reatar esse relacionamento, já diminui o risco dela ser novamente vítima de violência doméstica. Mas se acabar acontecendo e ela houver necessidade, é de extrema importância, porque é a forma que a gente tem de evitar que um mal grave aconteça a ela. O adolescente de 17 anos, suspeito de assassinar 6 pessoas, tem medo de morrer. Na arma que ele usa para executar as vítimas, carrega um laço vermelho, uma espécie de amuleto de proteção. Desafiar a polícia é algo que está estampado na pele dele. E com apenas 17 anos, a malícia nas palavras revela grande experiência no mundo do crime.
Vou puxar minha cadeia e vou sair de novo. Segundo a polícia, o adolescente é o chefe do tráfico de drogas em Nova Carapina 1, na Serra. Ele foi apreendido na manhã desta quarta-feira. Durante a operação, os policiais detiveram também esse outro menor de 16 anos, que seria comparsa dele. Eles são suspeitos de terem assassinado o jovem Matheus Ferreira Silva, de 18 anos, na noite da última terça-feira, no mesmo bairro Nova Carapina 1. A vítima foi morta com 6 tiros na cabeça. Apesar da acusação, eles negam tudo. Não tava lá não tava no enganou não sei de nada também não tava não. Mas o delegado não tem dúvidas. Ele encontrou na casa do suspeito de 17 anos celulares, pequena quantidade de maconha e cocaína e uma pistola 9mm de fabricação israelense. A população do bairro agradeceu o trabalho integrado entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, porque eles já não aguentavam mais tanta impunidade lá no bairro, com vários homicídios e esse menor ainda solto. Além disso, um detalhe na arma chamou a atenção dos policiais. Segundo ele, é um laço vermelho que ele amarrou na arma, que seria uma espécie de macumba, de preservar o corpo dele para não ser alvejado e também para não perder essa arma. Os 2 menores agora vão ficar à disposição da justiça. Eles foram autuados por tráfico de drogas, associação ao tráfico, porte ilegal de armas e homicídio qualificado. Os suspeitos foram encaminhados ao juizado da Vara da Infância e Juventude. É inadmissível que um menor com 6 homicídios esteja ainda solto, mas infelizmente a legislação precisa ser revista urgentemente para acabar com essa impunidade, que isso aí só causa um mal à sociedade. Pois é, e o adolescente acredita tanto na impunidade que já anunciou que vai sair da cadeia. Agora, será que ele vai voltar a estudar ou ao crime? Fica a dúvida. Recorde na venda de anabolizantes. O Espírito Santo é o terceiro no país nas vendas, mas os especialistas alertam: o uso indiscriminado pode levar à morte. Ela tem 38 anos, já passou por 3 gestações e continua em forma. Mas a mesma substância que utilizou para conseguir um corpo digno de aplausos trouxe também algumas insatisfações. Manchas na pele, excessos de pelos, até a voz foi afetada pelos anabolizantes. Meu maior arrependimento foi o pelo. O pelo é algo que me incomoda demais, me incomoda todos os dias, porque você depila hoje, amanhã já cresceu. Chega um determinado ponto que você está com os pelos todos encravados e aquilo vai se tornando mancha. Você vai tentando amenizar e no final das contas ele se torna uma mancha. Foram 15 anos na dependência dos esteroides. Com o tempo, a personal trainer teve certeza de que o uso dos anabolizantes havia se tornado um vício. Você vai perdendo a noção, você vai tomando uma vez, 2, 3, quando você vê já está descontrolado a mente. E seu corpo vai ficando bonito de um certo lado e masculino de outro. Vício preocupante que tem alimentado a venda ilegal dessas substâncias. No último ano, o Espírito Santo registrou recorde de consumo de anabolizantes e é o terceiro no país em relação à venda. Só em 2014, quase 10 mil caixas foram vendidas. Se comparado com os índices de 2009, ultrapassa em mais de 10 vezes o número de vendagem, que foi de 917 caixas. A personal afirma que a compra de receitas é realizada facilmente e, se não quiser arriscar, com um pouco mais de dinheiro, o produto chega até em casa. A polícia vem, às vezes, faz uma apreensão ou outra, mas você encontra na internet, venda que chega para você por Sedex. Você consegue comprar na farmácia com receita fria. Os anabolizantes são benéficos em casos de doenças que provocam o desgaste dos músculos e dos ossos, por exemplo. Também são utilizados em situações em que, por algum motivo, o homem tenha parado de produzir testosterona. Mas ainda assim, a prescrição dessas substâncias ainda acontece em casos raros. O diferencial entre os benefícios e os riscos está exatamente na dosagem. Se eles usassem em doses fisiológicas, que a gente chama, que são baixas doses, ele não teria esse problema. O problema é que eles usam em doses suprafisiológicas. Com isso, você tem todo um estímulo interno no indivíduo, com aumento de síntese proteica, aumento de retenção de sal, consequências disso, hipertensão. E, às vezes, eles tomam doses que você não acredita, absurdas. Então, você tem, às vezes, uma crise aguda com alterações cerebrais, convulsões,
hemorragias cerebrais e, às vezes, consequentemente, a possibilidade de morte. O assunto não é novidade, os riscos causados à saúde também não. Será que vale a pena arriscar a vida por um corpo perfeito? Essas mesmas pessoas, às vezes, vão ter consequências do uso disso indiscriminado. Um tumor de fígado, por exemplo, que aparece lá aos 45 anos. Ele está usando isso aqui agora aos 18, né? Quando ele chegar lá, ele vai ver que aos 45 anos, os valores da vida são outros, são muito melhores. E ele vai olhar para trás, poxa, estou pagando um preço agora de uma doideira que eu fiz quando era mais jovem. Então, essas coisas que a gente, como médico, pelo amor de Deus, para com isso, não tem sentido essas coisas. Condenação de coronéis da PM na máfia do guincho fortalece CPI da Assembleia. A comissão agora quer a devolução do dinheiro de quem teve o carro guinchado em Vitória a partir de fevereiro. Os militares foram condenados pela Justiça por improbidade administrativa por um esquema de blitz realizadas pelo Batalhão de Trânsito para apreensão de veículos e arrecadação de dinheiro de donos de pátios para onde os veículos eram levados. Segundo a denúncia, o dinheiro era revertido aos militares por meio de doação à Associação dos Servidores Policiais Militares do Batalhão de Polícia de Trânsito. De acordo com a decisão do magistrado, a associação teria recebido mais de R$122 mil só dos depósitos das empresas de guincho. Os militares condenados são o tenente-coronel Altieri Carlos da Silva, o tenente Carlos Marques Siqueira, o coronel Valdir Leopoldino e o coronel Antônio Carlos Coutinho, ex-comandante-geral da Polícia Militar. Segundo a denúncia, ele teria sido omisso e sabia que o esquema estava montado dentro do Batalhão de Trânsito. Para a deputada relatora da CPI da Máfia dos Guinchos, a decisão da Justiça pode ajudar nas investigações da comissão. Com certeza ajuda a elucidar, porque nós vamos procurar saber também quais foram os documentos que foram apresentados, as evidências desse processo, o que levou à condenação. Nós vamos procurar também estar levantando toda essa documentação, porque elas não fazem parte, elas não são fruto de nossa investigação. E nós não podemos tomar nenhuma atitude sem primeiro conhecer. No momento, a CPI está investigando a atuação dos guardas municipais da capital. A comissão solicitou à Prefeitura de Vitória o cancelamento de todas as multas relacionadas a parquímetros desde o dia 26 de fevereiro desse ano. Além disso, solicitou também a devolução do valor a todas as pessoas que foram multadas. Segundo essa proposta, o dinheiro será devolvido para quem teve o veículo guinchado também. O secretário de Segurança Urbana do município disse que vai analisar o pedido. O decreto 16.236, que é datado de 23 de fevereiro de 2015, da Prefeitura de Vitória, que regulamentou o trânsito através dos parquímetros, está claro em seu artigo 3º de que o cidadão ele tem 48 horas para regularizar a situação no caso de um estacionamento no parquímetro, se ele estiver numa situação irregular, ou que ele não foi pago, ou se ele estiver em desacordo. Na próxima segunda-feira, a CPI do guincho vai ouvir os 5 agentes que mais multaram na capital. Menores abordados por policial saem em fuga pelas ruas de Cariacica. Um dos suspeitos reagiu e o policial militar atirou. O suposto alvo da dupla era esta mercearia em Campo Belo 1, em Cariacica. Segundo testemunhas, o adolescente de 16 anos e Jefferson Donato Simora, de 19, estavam com um capacete na mão e passaram pelo local. Na frente do estabelecimento estava estacionada a moto de um advogado que suspeitou da ação da dupla. O dono da mercearia também desconfiou do comportamento dos rapazes. O empresário disse à polícia que já foi assaltado 49 vezes e percebeu que os dois estavam prontos para agir. O advogado então ligou para o irmão, que é policial militar, e pediu ajuda. Um soldado de 25 anos veio até o local de moto. Segundo a polícia, quando ele chegou na rua, a dupla tentou fugir. Segundo o depoimento do policial, quando ele chegou no local, já abordou os dois suspeitos. Jefferson deitou no chão e se entregou, mas o adolescente subiu a rua e quando chegou aproximadamente nesse ponto, sacou uma arma e teria mirado na direção do PM. Foi nesse momento que o soldado efetuou os disparos. O adolescente foi atingido no tornozelo, no joelho e de raspão na nuca. Só que mesmo ferido, ele continuou correndo. Desceu alguns metros ainda pela rua, onde se embreou no mato.
O menor só foi capturado em Castelo Branco depois que o CIODES foi informado por uma equipe do SAMU que uma pessoa ligou informando que um rapaz ferido estava correndo pelo bairro. O menor foi socorrido para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha, e depois trazido para a Delegacia Regional de Cariacica. O adolescente diz que nem ele e nem o amigo estavam armados. O moleque que estava comigo chegou e falou assim, não, senhor, ninguém vai roubar ninguém aqui não. Ele levantou a camisa para mostrar que não estava de armas, nenhuma arma. O policial já veio, já mandou para nós parar, e começou a dar um monte de tiro. Não esperou ninguém parar, não. Ele abaixou, daí, ó, o primeiro tiro já acertou em mim, eu saí correndo. Jefferson, que chegou a ser agredido por moradores, manteve a versão do amigo. O jovem já tem 4 passagens pela polícia por tráfico de drogas, quando ainda era menor de idade. O suspeito diz que eles não cometeriam nenhum crime. Já chegou atirando em nós. Aí o menor tentou correr, ficou com medo, né? Pensou que era alguém, queria matar nós, alguém. Aí eu peguei e deitei no chão, ele chegou me batendo um monte de vezes. Jefferson é apontado também como o autor de um assalto registrado ontem à tarde em Maracanã, também em Cariacica. A vítima, um jovem de 19 anos, reconheceu o suspeito e declarou à polícia que ele estava armado no momento do crime. Jefferson e o adolescente foram autuados por tentativa de furto. Segundo a assessoria da PM, o caso será apurado pela Corregedoria. No entanto, não há previsão de punição para o policial, visto que ele evitou um roubo em andamento, onde ele mesmo era a vítima. A quinta-feira vai ser de sol e chuva passageira em todo o litoral e região nordeste. No sul, sol em alguns momentos, mas chove à tarde. Nas outras áreas, incluindo aí a Grande Vitória, variação de nuvens, mas sem previsão de chuva. Ventos moderados no litoral sul. As temperaturas variam de 9 a 25 graus na região serrana e de 12 a 30 graus nas outras regiões. Imagine ter um trailer no meio da festa de casamento. É o que sugere uma feira do setor, que também traz novidades da tecnologia, além de produtos artesanais feitos de forma sustentável. Logo na entrada do evento, muito glamour e sofisticação. Várias noivas, vários estilos e um único sonho. Elas buscam novidades para um casamento perfeito. Na Feira Casar, o que não falta é novidade. Opções para cada gosto e bolso. O tradicional buquê de flores dá espaço aos feitos de papel, alguns até com material reciclado. Tem a opção de fazer reaproveitado quando a noiva tem esse gosto, é uma coisa mais ecológica. A tecnologia, depois do sim, a festa de casamento fecha o sonho da noite perfeita com muitos telões e efeitos de luzes. A gente realiza os sonhos, a gente não vende. O casamento hoje é uma indústria, né? E nessa indústria são várias pessoas, várias fadas madrinhas que se juntam para realizar esse sonho. E quando você acha que já viu de tudo na feira, é na saída do evento que está uma das maiores novidades desse ano. O Food Truck só de brigadeiro, com mais de 20 sabores para você provar. A Kombi ano 74 foi reformada e personalizada, se tornou o point dos brigadeiros. A vantagem é a gente poder ir atrás do público, né? É poder estar cada dia num lugar diferente, é ver pessoas diferentes e levar o nosso brigadeiro para o maior número de pessoas possíveis. A Feira Casar acontece até sexta-feira e é o espaço certo para as noivas e os noivos que contam as horas para subirem ao altar. Todos os segmentos estão representados aqui, e para todos os gostos e para todos os bolsos. A gente se preocupa com isso, porque o nosso momento também não é de tanto disparate. Eu tenho vestidos aqui de 3 mil e tenho vestidos de quase 30. Então depende do seu orçamento. A feira vai até sexta no Centro de Convenções de Vitória, de 2 da tarde às 10 da noite. E a seguir, cabine de caminhão se solta e motorista fica gravemente ferido. A gente já volta. No norte do estado, a cabine de um caminhão se soltou e o motorista ficou gravemente ferido. De acordo com testemunhas, o veículo tinha acabado de sair de uma manutenção quando o acidente aconteceu. O motorista seguia pela BR-101 em Linhares quando a cabine se desprendeu. O impacto foi tão forte que ele precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Wilson Mantovanelli, de 57 anos, teria sofrido uma parada cardíaca durante o socorro. Foi levado inconsciente para o hospital.
O trânsito no local do acidente chegou a ficar interrompido até a retirada do veículo. Para você, uma boa noite. Até amanhã.